Galera, temos aqui um corte do jogo aberto da Band falando da vitória do Mengão. Se você gosta do corte do programa, deixa o like. Se não deixou ainda, se inscreva aqui no nosso canal. Seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá ver o que eles falaram da vitória do Mengão. Vamos lá. E o Vasco da Gama e Flamengo jogaram fora de casa. Botafogo da Paraíba, o jogo foi no Maranhão, recebeu um time bem modificado do Flamengo. O Mengão venceu por 1-0, graças a uma joia rubro-negra. Já o Vasco empatou em 1-1 com o Operário. O Rio de Janeiro continua sendo uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Essa é a família do jovem Joshua, de 17 anos, autor do gol da vitória do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer meu pai, minha mãe, minhas irmãs que estão assistindo de casa. É muito feliz, momento único na minha vida e inexplicável, só agradecer a Deus. O garoto fez a sua estreia nos profissionais na última noite e entrou na reta final do jogo, apenas 5 minutos depois. Ele aproveitou o rebote do goleiro Michael para completar para as redes. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né? Como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? É o que eu vivi hoje com ele, me deixou muito emocionado. Mas até chegar neste momento do jogo, o Flamengo sofreu mais uma vez com a imprecisão. Foram 24 finalizações no total, com 9 delas na direção do gol. O goleiro Michael apareceu algumas vezes. Em outras, faltou capricho na hora de definir, como nesse gol perdido por Michael. Apesar disso, o Flamengo venceu por 1-0 e, por isso, tem a vantagem de jogar por um empate no duelo de volta, que acontece no Maracanã, no próximo dia 21. Quem também entrou em campo na última quinta-feira foi o Vasco. Atuando em Ponta Grossa, no Paraná, o Cruz Maltino... O Vasco teve um resultado que não era o desejado pelo torcedor, mas o Operário tem que ser respeitado. Um time que no Campeonato Paranaense deu a sua cara. Ronaldo, a gente vê que agora, com o Felipe interino, sem um técnico definido. Não sei se ele continua, se vem alguém. Bom, agora eu quero falar do Flamengo também, Cicinho, porque a escalação inicial do Felipe Luiz, reservaça. Goleiro reserva, laterais reservas, zaga reserva, meio campo reserva e o ataque reserva. Depois ele coloca alguns titulares no segundo tempo, já mais descansados. E não foi simples. Um ferrolho, uma defesa bem armada do Botafogo, que jogou lá no Maranhão e que deu dificuldades. Aí um garoto, uma joia da base, o Joshua, não é? Aparece e define o resultado em 1-0. O Felipe Luiz, ele é um cara extremamente estudioso, né? E isso daí não adianta, não precisa nem a gente ficar falando. E é impressionante a postura do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, que é um bom time, teve inúmeras oportunidades de fazer gol. O Michael perdeu esse gol aí, o Bruno Henrique perdendo gols. E o raio sempre caindo lá na Gávea, né? Impressionante. E eu estava assistindo esse jogo, e quando eu vi um menino de 17 anos substituindo o Gonçalo Plata, né? Esse é o nome, que é um jogador da seleção equatoriana, se eu não me engano. Titular. Um menino de 17 anos, o Felipe Luiz, a torcida querendo ver gol. Eu pensei, só faltava esse menino entrar e fazer o gol. E foi o que aconteceu. E assim, se você analisar, o gol tá vazio, mas também não é um gol fácil de se fazer pela condição do gramado, né? O goleiro rebate, a bola poderia ter pego na canela, mas você vê
a confiança que o treinador transmite para os atletas e foi presenteado. Aí o menino, aí você vê a alegria, a gente acompanhando as reportagens, vê os familiares, né, chorando, a gente se emociona porque nós também começamos e sonhávamos em ser um jogador. Imagina fazer o gol pro primeiro jogo, fazendo gol, assistindo o Flamengo. O meu desejo era não errar no primeiro jogo. O menino estreia fazendo Teve gol, gente então que assim... estreou, vai pro 14º. Tem gente estreando até hoje. Não faz gol. Você acredita? Você tá falando de quem é isso aí? Do jogador aí que veio o medalhão aí. E pensa no Felipe, ele teve que abrir mão do Wallace Ian, que já fez gol em outro jogo, o Guilherme, mas ele conhece esse grupo, ele tá de olho. Como ele foi técnico do Sub-17 e do Sub-20 do Flamengo, então ele sabe como é que a base funciona, quem tem mais potencial, e ele comentou até que já armou muitos times para que o Joshua fosse o destaque, para que o time jogasse em função dele, é um camisa 10, seria um substituto do Arrascaeta. E foi muito bem fazendo gol. O mais interessante, acompanhando o jogo do Flamengo, Renato, é porque quando você joga, principalmente assim, contra esses times adversários que tem a massa de torcedores, o Flamengo ele segurou o ímpeto com um time reserva, ok, é um time de primeira divisão, né, contra uma outra equipe inferior, mas segurou esse ímpeto, né? Jogando bola, a equipe o Zago, reserva. Né, o Zago. Os caras, como treinam junto, né? Que são reserva, então já tá ali adaptado. Os caras têm ideia de jogo, né? Todo mundo que entra sabe o que tem que fazer dentro do campo, né, Renata? É isso que é gostoso de ver o time do Flamengo. O Flamengo é uma pedra no sapato de todo mundo no futebol brasileiro, porque é um time de qualidade absoluta. E agora a gente fala de Liga. Salve nação, saudações rubro-negras, um excelente final de semana para todos vocês, galera. Domingão tem Flamengo e Cruzeiro, o reencontro com Gabigol. Eita, rapaz do céu, hein? Isso vai dar no que falar, e o Mengão é favorito, mesmo jogando no Mineirão, vocês não acham, galera? O Flamengo poupou ontem para isso, né? Ontem jogamos com um time totalmente reserva para poder pegar o Cruzeiro com força máxima. Vai ser top! Deixa o like, seja bem-vindo ao canal, se inscrevam e ative o sininho. Tamo juntos! As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Domingo enfrenta ninguém mais, ninguém menos que o malvado, o rubro-negro, o Flamengo. Jufo. Né? Bom dia, Bruno, amigos do Sport Center. Vai enfrentar o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 15 gols. O Flamengo que vem de uma goleada sobre o Corinthians na última rodada no Brasileirão, mas que agora ontem ganhou do Botafogo da Paraíba, por 1-0, uma vantagem para a comissão técnica considerada boa, visto que foi um jogo fora de casa, uma viagem muito conturbada, o time chegou de madrugada no Maranhão, um campo pesado, a grama alta, mas a torcida ficou com aquele gostinho de quero mais. Afinal, o Flamengo só conseguiu fazer um gol lá na reta final do segundo tempo e terminou a partida com 24 finalizações. Então, perdendo muitas chances de talvez ter matado o confronto já, ter feito uma vantagem de 3 ou 4 gols e trazido o jogo para o Maracanã ainda com uma vantagem maior para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Agora o foco vai ser no Cruzeiro, né? O Felipe Luiz não contou com Pedro, Arrascaeta e De La Cruz, que ficaram aqui no Rio de Janeiro, não viajaram para o Maranhão, e eles devem voltar ao elenco principal para essa próxima rodada fora de casa em Minas Gerais contra o Cruzeiro. Depois da partida contra o Botafogo da Paraíba, o Felipe Luiz falou muito sobre a logística de viagem, né? A mudança de sede, o jogo ia ser na Paraíba, já estava até com ingressos sendo comercializados, mas aí mudou para o Maranhão, que fez o time ter que mudar toda a logística de viagem, e ele não ficou nada satisfeito. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Foi uma festa linda, linda, linda. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística foi um desastre. Chegamos muito tarde, depois a falta de organização com essa parte dos torcedores e a falta de organização para entrar no hotel nos levou quase 1 hora para a gente chegar no nosso quarto. Então isso foi um quesito que nós temos que melhorar.
Nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito pra gente e recebido a gente onde a gente vai, quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores, eles se sentem representados pelos jogadores. 1-0 sobre o Botafogo da Paraíba, gol do menino Joshua, bastante celebrado pelo elenco e pelo Felipe Luiz, dito como um grande reforço para essa reta final de temporada, para essa segunda metade de temporada. O menino, que é tido como joia na base, fez a estreia dele como profissional e já o primeiro gol, garantindo essa vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba. O próximo jogo agora, a torcida do Flamengo que visitar, for até o Mineirão, vai reencontrar só o Gabigol. Depois de 5 anos jogando pelo clube, um grande ídolo, autor de gols, de títulos de Libertadores do Flamengo, tanto 2019 quanto 2022, vai reencontrar o rubro-negro agora na próxima rodada, Cruzeiro e Flamengo, Bruno. Jufô, fica aí, tá? Não vai embora não pra gente seguir conversando, tá? Números do Flamengo como visitante com o Felipe Luiz. Olha aí, 19 jogos. Nossa. Caramba, não perdeu ainda. Quase 80% de aproveitamento. O que vocês acharam dessa declaração do Felipe falando da logística? Também não é normal, né? Essa exposição, assim. Mas eu entendi que foi muito mais também no sentido de dar uma atenção para o torcedor. Eu também entendi isso. Primeiro que a logística é muito complicada para esses clubes por conta das viagens. E no caso do Flamengo, ainda tem um outro ingrediente que tem muita gente que quer ver o Flamengo. E é justo, e eu acho que o Felipe foi nesse sentido também, né, em falar que eles querem dar atenção para os torcedores. Agilizar para ter mais tempo para... Isso, agilizar para não prejudicar a viagem, mas para também encontrar uma maneira de... Também entendi assim. Ter contato com esses torcedores que se deslocam, né, para encontrar os jogadores, porque não estão no Rio de Janeiro, né? Até no Rio de Janeiro é difícil de encontrar os jogadores do Flamengo, mas sim, você vai para outro estado, tendo em vista que é um clube com apelo nacional em relação ao torcedor, o torcedor vai se mobilizar, vai fazer de tudo. Acho que ele foi um recado mesmo, né? Pelo menos ali internamente, mas ele só expôs falando que foi um desastre, porque perderam muito tempo. Não, e a logística é fundamental para um clube que quer disputar as 3 competições, não é, Jailson? Com certeza, não tem isso daí não tem nem discussão. Ainda mais o Brasil, que é um país continental, a gente fala muito sobre isso. O Brasil é um país continental, você não tem, por exemplo, malha ferroviária, você não consegue se deslocar que nem em outros países que você desloca um trem, e aí de forma mais rápida, mais confortável. Então aqui é tudo avião, de um lado para o outro, e a gente sabe que dinâmica de aeroporto é uma demora danada. Hotel, então é isso. O Felipe ali dando um recado em relação, precisamos melhorar essa parte, mas ali eu entendi ele assim, ele elogiando e agradecendo o carinho dos torcedores em todo lugar que o Flamengo vai, mas também deixando um recado. Ó, se a gente precisa, por exemplo, ficar aqui 1 hora a mais para dar atenção para esses torcedores que a gente vai fazer, a gente precisa tirar essa 1 hora de algum outro lugar para que a gente consiga dar a devida atenção, tem sempre para ser deselegante, sair correndo e deixar o torcedor ali na mão. Não deixar o torcedor, né? Porque o torcedor merece, né? Essa atenção, né? E especialmente o Flamengo. A gente viu recentemente nos jogos do Corinthians. O Vasco também é sempre muito recebido. Palmeiras, né? Tem que ter essa atenção. Só não é muito comum, senhor, um treinador falar, externar isso. Tem notícia aqui importante, o Jufo estava falando do reencontro com o Gabigol e esse vai ser interessante também, né? Mas olha só, tá no espn.com.br, ó. Cruzeiro encaminha a rescisão de contrato com o Dudu. Matéria do Francisco de Laurentiis. O Cruzeiro encaminhou, então, nessa sexta-feira a rescisão do contrato. O contrato ia até 2027. O acordo entre as partes ainda não foi assinado, mas avançou nas últimas horas e deve ser formalizado em breve, Marra. É uma outra questão que envolve, então, um salário alto e uma polêmica lá no Cruzeiro. 2 coisas fortes aí, né? Uma é o Cruzeiro fazendo uma mudança de rota e valorizando a palavra do seu treinador. Isso costuma ser bom. Para o grupo olhar para o treinador e enxergar nele uma liderança capaz de uma mudança tão forte assim. O salário do Dudu não era um salário baixo e era um contrato longo. Então, estamos todos com o Leonardo Jardim. Esse é o recado. Né? O custo disso... sim, tem um custo financeiro, mas o custo disso é um jogador que poderia ser um ídolo, está saindo e
e estamos com o treinador. O outro é a questão do Dudu. O Dudu, ele já vinha na reta final dele do Palmeiras buscando espaço e tendo dificuldade. No Cruzeiro ele buscava espaço e tinha dificuldade. E agora ele tem que acertar o caminho, né? Porque senão, assim... porque já é o segundo clube que ele sai com esse problema. E você começa a puxar na memória, né? Qual foi a outra grande sequência de grandes jogos? O Dudu, para mim, entra nesse caso que eu estava falando anteriormente de ter que repensar em relação a fazer uma autocrítica ali, ele com o staff dele, em relação à posição em campo. O Dudu já não é mais aquele cara explosivo de arranque que jogava aberto, como eu acabei de citar, aberto pelo lado esquerdo, que sairia driblando todo mundo na ponta esquerda. Eu acho que o Dudu, já aproveitando que alguns times estão fazendo esse movimento, pegar algum time que joga com 2 atacantes para ele ser o cara atrás do centroavante. Eu acho que ele renderia muito mais próximo ao gol, sem ter essa questão de, por exemplo, marcar o lateral, voltar correndo tanto tempo, ou pegar a bola na linha lateral para ter que sair enfileirando todo mundo. Eu acho que o Dudu é um desses casos, né, que tinha que repensar ali, fazer uma autocrítica e ver se existe essa possibilidade. Não é mudança drástica do jeito que o Dudu joga. Até porque ele já jogou até por dentro. Exatamente, é só questão dele jogar um pouco mais por dentro e aí para mim seria melhor aproveitar e os números poderiam até ser melhores. Daí, Jailson, foi elogiado o extracampo do Gabigol. Bom, ontem eu estava observando lá durante o jogo, ele chegou em determinado momento ali dando carrinho e tudo mais, tentando correr para tirar as linhas de passe do Vila Nova, quando o Vila Nova estava tentando sair jogando. Mas, assim, o Gabriel, acho que é uma questão que rolou, não um equívoco, né? Até porque o Gabigol foi ídolo aí do Flamengo durante muito tempo. Mas acho que a grande virada ali de 2022 para 2023, que é quando ele termina o ano campeão, né, da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, e ele fala na volta em 2023 que ele queria voltar a disputar a posição de 9 com o Pedro, que ele queria ser visto como centroavante, não como meia aberto, né, que era a forma que ele estava sendo utilizado. E o Gabriel, ele jogou com o Bruno Henrique, a dupla que ele fez com o Bruno Henrique de ataque, depois com o próprio Pedro, com o Dorival. Ele joga melhor, assim, ele é centroavante, mas ele joga melhor com outro cara no ataque. Então, acho que ali foi um equívoco da parte dele, de querer disputar a posição com o Pedro. Mas, enfim, a gente sabe o que aconteceu. E agora tem o Caio Jorge, que é um cara móvel também, é um cara que também sabe fazer gol. De repente, é uma dupla que possa dar certo. E, pelo visto, o Léo Jardim, eles conversaram e ele entendeu essa parte. Aberto você não vai jogar. Como centroavante 9, você pode até jogar, mas você não está me entregando tanto. Prefiro você vindo de frente. De frente, quem vai ficar de costas é o outro centroavante, não é você. Até o Lautaro Dias jogou assim no jogo da Sul-Americana, que perdeu um gol pra caramba, que o Gabigol, inclusive, deixou ele na cara do gol, e o Lautaro perdeu. Então, eu acho que é uma leitura do próprio Gabriel. Tu joga melhor que o outro centroavante. Então, mas eu acho que teve, além da questão campo, teve a leitura dele, inteligente, de ver que... Mas que a situação do Dudu também, né? Não foi? A situação do Dudu com certeza influenciou. Não influenciou, assim? Dele ver o presidente falando uma coisa, o técnico falando outra. O Gabigol me parece que foi inteligente e falou assim, deixa eu ficar quietinho. Calado vence, é o que a gente fala. Calado vence. Calado vence. Ele foi malandro nessa, não foi? Caladinho, foi treinar, trabalhar e fez o que o técnico pediu pra ele. Isso. Ficou lá um tempo no banco, ficou sem jogar. Ele, como qualquer outro jogador, não gosta de ficar no banco. Como o Dudu também não gosta. Exatamente, só que o Dudu foi falar. Ele viu o exemplo ali do lado, opa, vou seguir esse caminho aqui, não, deixa eu ir pra cá. Jufô, pro jogo entre Cruzeiro e Flamengo, o Flamengo ele teve muitos desfalques, né, nessa questão no jogo da Copa do Brasil. Para esse jogo contra o Cruzeiro, essa turma toda volta, como é que tá aí essa questão envolvendo o elenco rubro-negro? O Felipe Luiz, em 2025, tem adotado o controle de minutagem, né, que tem beneficiado muitos jogadores, principalmente o De La Cruz, que sofreu bastante na temporada passada com lesões, até porque a comissão técnica do Tite utilizou muito ele no início da temporada, no Campeonato Carioca, com muita sequência de jogos. Aí, nessa temporada, o Flamengo está reaproveitando melhor o uruguaio e ele tem tido até uma sequência. Chegou a fazer 9 jogos seguidos como titular. Descansou agora na Copa do Brasil, nem viajou, assim como o Arrascaeta e o Pedro. Então, o Flamengo tem feito um controle de minutagem e esse jogo contra o Botafogo da Paraíba foi muito importante porque praticamente todos os titulares descansaram. Tem um ou outro jogador que
entra bastante no time titular, como o Plata, o Michael, até o próprio Danilo, quando está saudável, também joga bastante entre os titulares, que jogaram essa partida contra o Botafogo. Agora, contra o Cruzeiro, ele volta assim com um time considerado ideal e com um resultado positivo de 1-0, lógico que queria um resultado maior, uma vantagem maior, mas é uma vantagem fora de casa, todo o desgaste da viagem, da logística, e agora para esse jogo contra o Cruzeiro ele volta com um time ideal e tendo poupado jogadores chaves, né, como os 2 zagueiros, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, que são os 2 jogadores que mais têm minutagens com o Felipe Luiz esse ano, a dupla de zaga tem sido sempre os 2, então eles conseguiram ganhar um descanso, não atuaram. E também o Pulgar, que também estava numa sequência muito grande de jogos. O Pulgar, que toda a partida do Flamengo sai exausto, chega até a vomitar no vestiário de tão exausto que ele sai dos jogos. O Felipe Luiz conseguiu poupar esse jogador durante todos os 90 minutos. Para a partida contra o Cruzeiro volta o Pedro também. Devido à lesão grande, ele atuou por 70, 75 minutos contra o Corinthians e agora ele volta para essa partida, deu um descanso por conta da lesão no joelho, está voltando ainda aos poucos, vai atuar contra o Cruzeiro muito provavelmente como titular e o Arrascaeta também. Então ele vai ter o reforço aí de todo mundo, o Alexandro ainda deve ser poupado contra o Cruzeiro também e deve voltar só contra o Central Córdoba, Bruno. Ô Marra, o Cruzeiro já consegue encarar o Flamengo? Não, sim. Pega o Flamengo que jogou ontem. Era um time reserva. Mas pega a escalação. É difícil você pensar numa corrida de 38 etapas que o Cruzeiro vá chegar na frente do Flamengo. Uhum. Em uma etapa, o Cruzeiro pode fazer. Jogando em casa, pode ser competitivo. Pode fazer. Assim, mas o campeonato não é um jogo. O campeonato são 38 rodadas. Jufô, obrigado, viu? Boa sequência. Tá aí, meus amigos. Gostaram do vídeo? Comentem. Quero saber a opinião de vocês. Que legal, né, cara, ver uma joia, né, saindo do banco e marcando seu primeiro gol no time profissional 7 minutos após a sua entrada. Bacana, né? Emocionante ver a família do Joshua, né? Que legal, cara. Me arrepiei aqui. Galera, agora vamos pensar no Campeonato Brasileiro que começa hoje, a 7ª rodada. Como assim hoje? É hoje, sexta-feira, cara. É no Morumbis. Tem São Paulo e Fortaleza às 21h30. Por que esse jogo é hoje? Deve ser por causa da Libertadores semana que vem, né? Possivelmente deve ser por isso. Não pesquisei, mas com certeza o São Paulo deve jogar na terça-feira, por exemplo, né? Daí ele ganharia mais um dia aí, mais tempo. Bem, galera, então começa hoje São Paulo e Fortaleza. Amanhã tem Fluminense e Sport às 6h30 da tarde, né? Ou da noite. Neoquímica Arena, Corinthians e Inter, também às 18h30. Ceará e Vitória no mesmo horário. Às 9 da noite, Bahia e Botafogo, neste sábado, amanhã. E no domingo, Vasco e Palmeiras às 16 horas, Grêmio e Santos no mesmo horário, Mengão e Cruzeiro no Mineirão às 18h30. Segunda-feira tem 2 jogos, hein? Às 7 da noite e às 8 da noite. Às 7, Bragantino e Mirassol. E às 8 da noite, Juventude e Atlético Mineiro. Mengão líder com 14 pontos. Então é o seguinte, hein, cara? Palmeiras vai jogar contra o Vasco no Mané Garrincha, no domingo, às 16 horas. Tomara que dê empate aqui, né? O Vasco não sobe e o Palmeiras não ultrapassa o Mengão. É isso aí, né, galera? Melhor resultado, né? Ou vocês preferem que o Vasco vença? Comente. Eu acho que não, hein? Acho que o empate aqui cairia de bom tamanho. Segura os dois. Certo? Faz a alegria da geral, né? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo aqui. Deixa aquele like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Tamo juntos na ação. Fui!